Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula. Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito, a disciplina Filosofia, o tema Platão e o mito da caverna e a professora Margarida Cibaldo. Então, vamos começar. Platão, filósofo grego, viveu entre os anos de 428 a 347 a.C. Ele foi considerado um dos principais pensadores de sua época. E em que época ele viveu? Ele viveu na época de Sócrates, ele viveu na época de Aristóteles, ele viveu na época de outros filósofos conhecidos como sofistas, né? Ele foi, na verdade, aluno de Sócrates e foi professor de Aristóteles, não é? Foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, tá? Ele, na verdade, ele não nasceu pobre, ele era de uma família bastarda, né? E ele tinha condições de viver só para estudar, e ele queria se aprimorar nos estudos, desenvolver uma intelectualidade bastante interessante, porque ele queria enveredar pelo caminho da política. E para ser político naquela época era necessário desenvolver algumas habilidades, como por exemplo a retórica, não é, que é a arte do bem falar, não é? E aí porque os filósofos, aliás, os políticos da época, eles tinham que desenvolver a oratória para persuadir através das palavras, né? Para convencer as pessoas através das palavras, dos discursos. Então, os políticos da época tinham que estudar. Mas aí ele foi estudar com Sócrates e ele se encantou pelos discursos de Sócrates e aí ele se apaixonou pela filosofia. Deixou a política de lado e intensificou seus estudos na filosofia. Desejava fazer carreira política, mas com Sócrates aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. E aí ele não conseguiu mais deixar a filosofia de lado. Esses estudos deram-lhe a formação intelectual necessária para formular suas próprias teorias. E as teorias de Aristóteles, elas são bastante significativas. Elas perduram até os dias atuais, são muito utilizadas até hoje. Uma das teorias mais estudadas de Platão é o dualismo, o mundo das ideias e o mundo sensível e o mundo inteligível, ou seja, o inteligível é o mundo das ideias. O sensível, o mundo sensível, é assim, pessoal. Platão acreditava que existiam dois mundos, esse que a gente está e o outro que está no plano das ideias, tá? Então, tudo que existe aqui nesse mundo, tudo que a gente percebe, que a gente alcança o conhecimento aqui nesse mundo, na verdade, ele tem um exemplar perfeito no mundo das ideias, tá? Então, o que a gente percebe aqui, o que a gente conhece aqui nesse mundo, a gente conhece através dos nossos sentidos, das nossas sensações. Quais são os nossos sentidos? Audição, visão, olfato, tato e paladar. A gente consegue entender as coisas aqui através das nossas sensações que são produzidas pelos nossos sentidos. Mas a gente não consegue, em tese, a maioria das pessoas não consegue alcançar a ideia perfeita, tal qual existe no mundo das ideias, tá? Por exemplo, o que a gente conhece de uma fruta, de um animal, por exemplo, um cavalo, o que a gente conhece do cavalo, até onde a gente consegue alcançar, até onde a gente consegue conhecer o cavalo, na verdade, ainda não é a ideia perfeita. A ideia perfeita de cavalo só existe lá no mundo das ideias. Então, tudo que existe aqui, existe um exemplar perfeito no mundo das ideias. E a gente aqui, o que a gente conhece aqui, tudo que existe aqui, são apenas sombras do mundo das ideias perfeitas, o mundo inteligível. Vamos mais adiante, que no decorrer da aula vocês vão entender melhor o que significa mundo real, mundo sensível e mundo perfeito, mundo inteligível.
Por volta de 387, fundou sua escola filosófica chamada Academia, tá? Então, nessa escola, eles estudaram várias áreas do conhecimento, sobretudo filosofia. E nessa escola ele teve um aluno ilustre, que foi Aristóteles, que vai ser tema da nossa próxima aula. Então, ele, aplicando sua filosofia, Platão imaginou na República uma sociedade ideal, dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. República, aí, é uma de suas obras, uma obra bastante significativa dele. Então, nessa obra, ele conta como seria a sociedade ideal. E essa sociedade ideal, ela seria dividida em 3 classes. Como seria? Primeiro, tudo partiria da educação, do modelo de educação de Platão. Como seria isso? As crianças, elas sairiam de sua família, elas deixariam a família e o Estado tomaria conta das crianças. Em que sentido? Promovendo a educação dessas crianças, ensinando várias áreas do conhecimento, né? Retórica, filosofia, todas as crianças, todas, sem distinção, receberiam a mesma educação durante 20 anos. Com o passar do tempo, no final desses 20 anos, eles seriam submetidos à primeira seleção, eles seriam selecionados. E ali, os que tivessem um desempenho mais baixo sairiam da escola e iriam trabalhar na sociedade, não é? Trabalhar para sustentar a sociedade. Eles seriam agricultores, seriam artesãos, seriam pessoas que desenvolviam o trabalho braçal, o trabalho mais pesado, né? Como eles tiveram um fraco desempenho na escola, eles iriam trabalhar nessa área para sustentar a cidade ideal. E os outros continuariam estudando por mais 10 anos até a próxima seleção. Então, entre esses que tiveram um ótimo desempenho na primeira seleção, eles seriam selecionados de novo. Aqueles que, nessa segunda seleção, tivessem um desempenho mais baixo, sairiam da escola e iriam trabalhar nos exércitos, iriam promover a segurança da cidade, seriam os guerreiros, seriam os soldados que tomariam conta da cidade. E os outros continuariam estudando por mais 20 anos. Os primeiros saíram com 20 anos, os segundos saíram com 30 anos e foram cuidar da segurança da cidade. E os outros ficariam estudando por mais 20 anos. Quando estes completassem 50 anos, aí iria para uma nova seleção. Dessa vez eles iriam selecionar os mais sábios. Os outros virariam cidadãos, não é, da sociedade, e os mais sábios iriam governar a cidade. Seria o governo dos sábios. Esse governo se chamaria sofocracia. Sofo vem de sabedoria, cracia vem de poder. O poder seria, digamos assim, estariam nas mãos dos mais sábios. E ele dizia que só os filósofos eram capazes de governar sabiamente a cidade. Tá? Então, essa é a República de Platão. Então, para ilustrar as suas ideias, para ilustrar tanto essa questão do mundo das ideias perfeitas, e também com relação ao destaque que ele daria aos filósofos, ele criou um mito, uma história. Ele criou uma história para ilustrar essa questão. E eu vou contar para vocês agora essa história. Se chama o mito da caverna ou alegoria da caverna, tá? Então, o mito da caverna. Observem aí esse desenho, tá? Vocês estão vendo o interior de uma caverna, dentro de uma caverna e lá fora, tá? Dentro dessa caverna, vocês estão vendo um muro dividindo 2 espaços. O espaço mais à esquerda e outro espaço mais próximo à abertura da caverna.
Nessa parte mais escura estão pessoas acorrentadas. Aí ele diz assim: imagine essas pessoas que estão acorrentadas, né? Essas pessoas são o foco dessa alegoria, desse momento. Vamos lá. Essas pessoas estão acorrentadas. Estar acorrentado significa que elas estão numa situação que elas não podem mudar, elas não podem sair, elas estão presas nessa situação. Então, do lado direito do muro existe uma fogueira, tá? Entre o muro e a fogueira passam vários artesãos. São pessoas que fabricam essas estatuetas, tá? E aí essas pessoas ficam passando, não é, com suas estatuetas entre o muro e a fogueira. E a luz da fogueira projeta a sombra dessas estatuetas no muro, na parede da caverna. E aí as pessoas que estão acorrentadas, elas observam aquelas sombras. E para elas, aquilo é a realidade. A sombra do cavalo, o que elas estão vendo para elas é o cavalo ideal, é o cavalo real, é o cavalo que existe no mundo delas. E todas as outras coisas que por ali passam. E cujas sombras são projetadas no muro da caverna, no fundo da caverna, aliás. Então, isso é a realidade para aquelas pessoas. Aí Platão traz isso para a nossa realidade. Ele diz que tudo que a gente conhece aqui nesse mundo, na verdade, são sombras das ideias perfeitas. Aí o que é que acontece? Essas pessoas passam a vida inteira e é essa realidade que eles têm. Eles não acham ruim porque é tudo que eles conhecem. Aí digamos que um desses cidadãos, consegue se libertar das correntes, consegue sair e eles começam a andar dentro da caverna, entre o ambiente escuro e o ambiente já iluminado pela fogueira. Eles começam a transitar por ali. E ali a luz começa assim, provocar um mal-estar nos olhos, né? Eles se sentem mal com a luz ofuscando seus olhos. Mas ali eles vão, com o passar do tempo, se acostumando com aquela luz, até que eles conseguem encontrar a saída da caverna. E ali existe o sol com uma luz bem forte, e eles realmente continuam ofuscados, dessa vez pela luz do sol. Mas aí, com o passar do tempo, eles vão se acostumando com a claridade, e de repente ele se depara, essa pessoa que conseguiu se libertar das correntes, de repente ela se depara com um mundo perfeito, com as coisas, com as ideias perfeitas, com o exemplar do cavalo perfeito, com o exemplar das pessoas perfeitas, com tudo que existe, mas não são mais sombras. Agora ele está visualizando a coisa como ela é em sua plenitude, perfeitamente. E aí o que é que o que é que Platão diz? Platão diz o seguinte, que nós estamos nessa situação vendo apenas a sombra. A gente só consegue, a nossa realidade é limitada, a gente tem uma visão distorcida da realidade. E de repente a gente consegue sair dessa situação e a gente vai em busca da luz. E aí a luz nos revela uma situação perfeita. É quando nós seres humanos, alcançamos o conhecimento verdadeiro. Tá? Então, é quando a gente se depara com o conhecimento verdadeiro, com tudo que existe em sua plenitude. Aí, o que é que essa pessoa faz depois que ela conhece a verdade? Quando a gente chega ao conhecimento, é quando uma pessoa passa a conhecer verdadeiramente as coisas. O que é que a gente faz? A gente volta para aquelas pessoas que estão presas e começa a dizer assim: pessoal, não é desse jeito não. Isso aí não é um cavalo verdadeiro. Isso aí são apenas sombra. O que a gente está vendo ali é sombra do mundo real. Não é assim. A realidade não é essa. Isso é uma fake, né? Isso é uma fake. E aí o que é que as pessoas lá vão dizer? Você tá louco. Louco é você. Isso não existe. Você é um alienado. Você é um maluco. E acaba, a princípio não leva muito em consideração, mas depois, com a insistência dele, as pessoas começam a ter raiva e começam a querer se livrar dessas pessoas.
Quando Platão contou essa história, ele quis dizer que aquele cidadão que conseguiu enxergar a verdade é o verdadeiro filósofo, que chega ao conhecimento verdadeiro das coisas. E quando esse filósofo quer mostrar a realidade para aquelas pessoas do mundo das sombras, aquelas pessoas se irritam com esse filósofo e acaba querendo se livrar dele. Foi o que aconteceu com Sócrates, não é? Sócrates chegou ao conhecimento verdadeiro, não é? Ao conhecimento perfeito. E quando Sócrates queria mostrar esse conhecimento perfeito àquelas pessoas que tinham uma ideia ilusória da vida real, essas pessoas começaram a ficar chateadas com Sócrates e eliminaram, né? Foi assim que Platão quis nos mostrar a diferença entre viver essa realidade ilusória e chegar ao conhecimento verdadeiro das coisas, não é? Através da luz. A luz aí é o sumo bem, é através da luz que a gente consegue alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, em resumo, deixa eu ler para vocês aqui, porque se ficou alguma dúvida, vai ser agora tirada todas elas. Então, a alegoria da caverna conta a história de homens prisioneiros em uma caverna desde a infância, com uma pequena abertura por onde penetra a luz. A caverna era escura, com uma fogueira e uma abertura por onde penetra a luz. Os homens passam o tempo olhando para uma parede de fundo, recostados em um muro. Entre a fogueira e o muro passam homens carregando pequenas estátuas cujas sombras são projetadas no fundo da caverna. Platão usa todas essas imagens para dizer que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso. É o mundo das sombras. Mas esta realidade sensível não é todo o universo. Existe o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer e que apenas os filósofos podem perceber. Ou seja, pessoal, as pessoas que estão nas sombras, elas usam os seus sentidos para perceber e entender as coisas, e elas não alcançam a verdade dos fatos. Elas só alcançam sombra das ideias perfeitas. Então, através do desenvolvimento da razão, do raciocínio, do estudo, é que a gente alcança a luz. E a luz nos revela as ideias perfeitas. A luz nos revela as ideias perfeitas, né? Ou seja, o conceito perfeito das coisas. Tá? Então, assim a gente chega ao conhecimento verdadeiro. E essas pessoas que chegam ao conhecimento verdadeiro são, para Platão, os verdadeiros filósofos. São essas pessoas que deveriam governar as cidades. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. E existe uma atividade através do Google Forms que eu vou passar para vocês, tá? Só para finalizar, esse texto, o texto que foi, de onde foi retirado todos esses slides, foi o texto do site Toda a Matéria, tá certo? Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, vocês podem entrar nesse site ou em outro site também de qualidade reconhecida, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.